Então, boa noite, turma de Jornalismo de Agências 2021.1, aula 2 sobre a história das agências de notícias. Já estava lá no Classroom, o capítulo 2 da apostila, que é justamente um breve histórico, um apanhado, um resumão desse setor no jornalismo que tem quase 200 anos de história. Se a gente considerar como marco inicial o negócio que o Charles-Louis Havas, esse é o nome dele, semana passada eu não conseguia pronunciar, mas o Havas montou em 1832 na França, ainda sem o nome de agência Havas. Então daqui a 11 anos, né, a gente vai comemorar 200 anos do jornalismo de agências no mundo. E no Brasil, como começou em 1874, daqui a 3 anos a gente vai completar 150 anos de jornalismo de agências no Brasil. Olhando esses números, 200, 150, parece muita coisa, só que pouquíssimo foi escrito até hoje sobre essa especialidade. Já se escreveu muito sobre radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo online, que é muito mais recente, e sobre jornalismo de agências, falta bibliografia, falta texto. Então, acho legal a gente poder aproveitar esse espaço aqui para se aprofundar nisso. Eu queria primeiro saber de vocês, foi novidade o que vocês leram lá? Vocês nunca tinham ouvido falar? Quero saber, assim, quais as impressões que vocês ficaram sobre esse capítulo específico de História das Agências. Eu gostei muito porque tem muito detalhe, professor. Foi muito bem detalhado. Muito obrigada. Professor, eu também adorei. Eu tava até para elogiar o material, porque tá muito bom. Eu achei, assim, mais denso do que o outro, né? Justamente por causa desses detalhes históricos, todas essas datas e tal. Mas eu não conhecia nada daquelas informações, assim, sendo bem sincero. Foi tudo muito novo. Tive que ler, acho que eu li uma vez inteiro, depois li pela metade mais uma vez, para aprofundar mais um pouquinho. Mas eu gostei muito. O material, assim, como um todo, tanto esse capítulo como os anteriores, estão ótimos. Bacana, obrigado. Eu até quero ver se isso sai em livro um dia, gente. É uma coisa que tem que convencer a editora da UF, se eles quiserem publicar. Maria Eduarda, me diga, o que você achou? Eu achei ótimo. Eu não consegui ler esse capítulo todo. Essa semana foi um pouco agitada em questão de trabalho para mim, mas eu estava tentando ler o máximo antes da aula. Eu parei na página 23. Eu imprimi até coloridinho, porque depois eu quero juntar para encadernar. É muito bom. Assim, eu achei muito cuidadoso você ter colocado o nome de todo mundo no início. Tá realmente muito legal. Todas as partes mais importantes estão em negrito, querendo ou não ajuda, porque sempre que eu vejo um negrito eu penso prestar mais atenção, porque às vezes a gente vai lendo rápido. Esse capítulo realmente está um pouco mais denso, é muita informação rápida, tem algumas partes que as informações não são tão detalhadas por ser muita coisa, nomes, enfim, lugares, datas, mas ainda assim a leitura é tranquila e eu vou terminar depois da aula, provavelmente. Imagina, que maravilha. Pô, obrigado. Não, é muito bom saber disso, saber que o material está sendo bem recebido assim. E, bom, mas o que eu quero saber se vocês, não sei, se o que vocês leram se relacionou com alguma coisa que vocês já sabiam sobre jornalismo, sobre a história do jornalismo, sobre a história do mundo, de forma geral. Como é que aquilo caiu para vocês? Por exemplo, sei lá, Pedro, diga lá. Sobre o material, como eles falaram, né? Eu não vou falar muito porque não é a primeira vez que eu vejo você lidando com esse tipo de material, né? Que a gente já teve outras aulas. Então, eu gostei muito, assim como os anteriores. Mas eu acho que nessa questão foi muito interessante para mim ver como as guerras se relacionaram e principalmente a questão do imperialismo, né? De como as agências também acabaram tendo um tipo de imperialismo, mas eu fiquei muito mais chocada com o fato de algumas terem sumido, algumas grandes, que eu digo, porque a gente sabe que some, mas algumas grandes, mesmo, tipo, iniciais, e como a Reuters se manteve esse tempo todo, né? Mesmo que não na mesma proporção, né? Porque ela tinha meio que um monopólio e tal, mas como ela se manteve até hoje de alguma forma, né? Sempre buscando se adaptar. Sim, verdade. Eu achei ótima a sua observação, Carol, porque, inclusive, essa questão do imperialismo, ela vai ser muito forte ao longo da história das agências,
E houve um momento em que elas foram efetivamente desafiadas por conta de exercerem imperialismo no jornalismo. Então, acho que é importante a gente saber que isso aconteceu, porque ou seja, elas são mais poderosas hoje do que elas foram 40 anos atrás. Então, acho relevante a gente olhar esses momentos. Então, tá legal. Como eu falei, não vou ficar passando, né, slide por slide, mas eu queria só tentar reconstituir um pouquinho dessa história. Eu acho duas coisas importantes. Uma, existe uma narrativa comum quando se pergunta como é que começaram as agências de notícias, que atribui essa origem a um empenho individual, como se fosse a história do empreendedorismo, né? Como se fosse assim, três gênios, especialmente o Havas e os outros dois, o Wolff e o Reuter, que teriam tido uma ideia genial, um dia acordaram com uma baita de uma ideia, foram lá, botaram a mão na massa e daí cresceu e nasceu todo um setor dentro do jornalismo, né, e da mídia. E a história não é assim. A história não é assim tão simplista. A gente tem que considerar várias coisas. Tem que considerar que havia um contexto, né, que tinha uma parte de um processo longo de mudança socioeconômica, que incluiu, por um lado, a Revolução Industrial, que já tinha sido desatada ainda na segunda metade do século XVIII, mas que quando chega no início do século XIX, né, se espalha ali da Europa Ocidental, em primeiro lugar, e depois para os Estados Unidos, e mais tarde se espalha pelo resto do mundo, e também a ascensão da burguesia como uma classe dominante, porque a burguesia, né, historicamente, era marginalizada ao longo da história social europeia, e vou lembrar que a história, nesse caso das agências, é eurocêntrica, porque foi um modelo dependente do contexto específico da Europa Ocidental, mais do que tudo, 3 países, França, Inglaterra e Alemanha, e que, quando chega com a Revolução Industrial, início do século XIX, né, a partir do Napoleão, ela vira classe dominante na economia, classe dominante também na política. Então, dita suas normas, dita suas leis. Código Napoleônico, por exemplo, é a base das constituições da Europa e da América Latina até hoje. Coisas simples do tipo, a lei não retroagirá, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, ninguém será obrigado a fazer nada a não ser em função da lei. Tudo isso são bases do direito romano que Napoleão adaptou e que espalhou. E o Napoleão, de fato, teve um papel, não sei se direto ou indireto, na criação do jornalismo de agências, porque o Havas trabalhou para ele como financista do Napoleão, como agente financeiro. Repara que já surgiu a palavra agente aí. O último ponto de contexto é a gente pensar que esse mundo europeu pós-napoleônico, ele é da ascensão da democracia, e democracia liberal burguesa, representativa, né, em geral parlamentarista, mas que garante certos direitos que favorecem um jornalismo moderno, industrializado, como, por exemplo, a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não era um valor na Europa absolutista do antigo regime. Isso passa a ser uma realidade a partir da Revolução Francesa, do Napoleão, e aí tem aquela tentativa de restauração absolutista, né, e depois tem as últimas revoluções liberais, de 1930 e 1948. Os anos não são por acaso. Olha, eu falei Revolução de 1930. O Havas funda o escritório de tradução de jornais dele em 1932, só 2 anos depois. Em 1948, o Bernhard Wolff, que sai da Prússia e vai para Paris, porque ele era liberal, e liberal era ser radical, ser extrema esquerda. Tipo assim, né? Kim Kataguiri seria extrema esquerda naquele contexto. E o Reuter, depois, vai a mesma coisa, sendo que com um diferencial que o Wolff e o Reuter eram judeus. O Reuter, inclusive, nem se chamava Reuter, né? Se chamava Israel Ber Yosafat, nome bem semita. E só nesse contexto que eles se encontram, contexto de Revolução Liberal, que eles se encontram em Paris, trabalham com o Havas, e a partir daí aprendem o ofício do que o Havas estava fazendo, de traduzir jornais e distribuir para os outros jornais de Paris. Então isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tá? Como eu falei, eu botei milhões de slides aqui, gente, não vou ficar passando tudo, mas só para dar... Eu já falei aqui do Napoleão e tal,
Esse é o Havas. O Vra, por exemplo, era outro financista, estava naquele vídeo que eu botei na semana passada, com quem o Havas tinha negócios. E o que eles faziam? Eles chegaram a investir em comércio de algodão. Ele estabeleceu aqui, ó, na região de Rouen, que é aqui, fica um pouco ao norte de Paris. Paris está aqui, Rouen está aqui, que é um porto importante. E de lá eles comercializavam para todo o Império Napoleônico. O que eles fizeram? Eles emprestaram dinheiro para o Estado francês durante Napoleão. Quando Napoleão perdeu a guerra em Waterloo, simplesmente o Havas foi à falência. E o que ele tinha de capital? Ele tinha os conhecimentos, os contatos dele com outros financistas espalhados pela Europa. Tá? Então, a partir da derrota do Napoleão, o Havas ele tem que meio que se reinventar. E aí o que ele faz? Ele monta uma empresa que recebia jornais enviados por essas pessoas que também eram do mercado financeiro, né, de bancos e tal, que trabalham com investimento financeiro. E recebia esses jornais, né, lá em Paris, traduzia esses jornais para francês e distribuía nesse escritório de tradução para as redações dos jornais parisienses, que eram esses jornais agora, já falando de 1832, jornais mais modernos, né, mais informativos, querendo mais notícia do que só publicar aqueles textos literários muito inflamados. Então, ele consegue, ativando essa rede pela Europa que ele tinha, montar um sistema particular de mensageiros. Tá? E como é que chamava os mensageiros? Correspondentes, porque ele se correspondia com essas figuras. Né? E aí ele usou pombos-correios para conseguir mandar mensagens à distância. Isso também estava naquele outro vídeo, né? Para conseguir, por exemplo, receber o resultado da Bolsa de Valores em Londres, em Paris, a tempo de influenciar no mercado financeiro. E essa relação, inclusive, do Havas com o mercado financeiro, ela ficou muito, muito próxima, tanto que o prédio onde ele instalou a sede da agência Havas era na Place de la Bourse, que em francês é Praça da Bolsa, ou seja, é o centro, o coração financeiro da França. E eram os principais clientes dele eram bancos. Assim, ele remetia também para jornais, mas de onde vinha o grosso do dinheiro, da receita, era dos bancos, do mercado financeiro. Então, essa rede de informação foi construída assim, e ela meio que teve desde esse início essa relação muito próxima com o Estado como cliente, como investidor, como... Gente, travou aí também? Sim, como companhias coloniais desde o início das... Professor, você travou. Travei? Volta aí uns 5 segundos. Oi. Eu falei que o modelo de negócio das agências acaba ficando, desde o início, muito atrelado com o Estado, com o mercado financeiro e, por último, com a imprensa. Repare, por último, com a imprensa, tá? Em termos de importância estratégica e, às vezes, até receita financeira. Então, o Havas monta a empresinha dele, né? Primeiro chama Bureau, né, o escritório de folhas políticas e traduções, e aí depois ele muda o nome para Agence Havas, mantendo esses contatos com os representantes ou delegados em várias cidades da Europa, nas principais cidades da Europa. Esses delegados são os correspondentes, as pessoas que se correspondem por correio para conseguir mandar o material. E aí ele trabalha, né, dá emprego a um tradutor, um judeu prussiano, filho de um rabino da cidade de Kassel, na Prússia, chamado Israel Ber Josafat, e esse cara depois muda de nome para Paul Julius Reuter. Nunca saberemos de onde ele escolheu esse nome, sobrenome Reuter. Reuter é um sobrenome razoavelmente comum em alemão, mas assim, ele escolheu o nome. Um é Paul, outro é Julius Reuter, mistura tudo, monta esse nome, sabe lá por quê. Mas o fato é que ele começou trabalhando para o escritório do Havas.
E depois é que ele se mudou para Londres para conseguir montar a agência dele, né? Ele chegou a trabalhar um tempo na cidade chamada Aquisgrana, em português, ou quem lembra de Carlos Magno deve lembrar de Aix-la-Chapelle, que era a capital do Carlos Magno, que é essa mesma cidade, Aachen, em alemão. E quando não havia ligação telegráfica completa, ele usava os pombos-correios para cobrir a distância que ainda não tinha sido completada. E quando essa distância foi completada, ele se mudou para Londres em 1851 para montar a sua própria agência lá. O telégrafo elétrico teve um papel importantíssimo na criação, na formação das agências, porque foi uma tecnologia que substituiu o pombo-correio, o telégrafo óptico, os correios convencionais por carta escrita, e que aí permitiu mandar mensagens a longa distância num tempo, praticamente tempo real, né? Assim, uma diferença de minutos. Mas ter uma diferença de minutos na comunicação entre a França e a Alemanha naquela época era uma coisa gigantesca, porque ainda se levava mais de um dia de viagem a cavalo ou a carroça. Então a ligação do telégrafo elétrico foi completamente revolucionária para a comunicação naquele período. E as agências fizeram uso do operador de telégrafo. As operadoras de telégrafo podiam ser privadas ou estatais, mas elas ganhavam dinheiro quanto mais elas cobravam por telegrama e por palavra de telegrama, né? Então, como as agências precisavam mandar texto jornalístico, a matéria inteira, elas usavam muito mais texto, muito mais palavras, do que uma correspondência curta, né? Uma mensagenzinha, tipo aquela coisa, comparar mensagem de WhatsApp com textão. Então, a agência era o textão. Então, ela era um cliente que as operadoras de telégrafo adoravam. E por isso elas quase sempre trabalharam em associação com empresas telegráficas grandes, como, por exemplo, sabe quem foi sócio e era primo também do Bernard Wolff, da Wolff da Alemanha? Um cara chamado Wilhelm Siemens. Siemens é Siemens, a Siemens, a fabricante de celular Siemens. Era o fundador dessa mesma empresa. Então, esse tipo de associação, né, entre as empresas, agências de notícias, empresas de telecomunicações, o Estado, os bancos, isso está aí na raiz delas. Esse é o Reuters. Depois que ele foi para a Inglaterra, ele se naturalizou em inglês, mudou de nome, se naturalizou em inglês, e ganhou da Rainha Vitória o título de barão. Então, ele era conhecido dentro da empresa da Reuters como o Barão Reuters. Ou Barão Reuter, né, sem o S. O S só chega depois. Falei aí da primeira parte. O que vocês querem saber? Professor, eu acho que eu entendi tudo. Só um comentário. Eu fiquei chocado que pombo-correio realmente existia. Eu achava que era coisa de desenho. Eu fiquei chocado. Eu também. Inclusive, gente, como é possível? Eu pesquisei no Google, quem criador? Não é do Pica-Pau, é sério. E era usado, gente, dentro do setor financeiro. Era usado para mandar resultados das bolsas de valores. Agora, pensa nisso. O que a Bloomberg faz, ou o que a Broadcast lá da Agência Estado faz hoje em dia, é diretamente descendente desse uso do pombo-correio. Mas é a mesma coisa, é a mesma ideia. Montar uma agência de notícias que ganha dinheiro mandando resultado da bolsa. Por isso que eu falei, os clientes das agências não são só os jornais, não é só a mídia. É muito também essas outras empresas. Por isso que eu botei naquele videozinho o cara lá que é do mercado de capitais, dizendo, a gente usa muito a Bloomberg, usa a Reuters, usa a Broadcast, a gente está... Porque uma grande parte do volume de informação trafegado pelas agências vai para esses clientes do mercado financeiro. Você até frisa isso no final da apostila. Final do capítulo. Calma que tem muita apostila ainda pela frente. E aí, o que mais vocês querem saber? Eu estou Eu pensando não no posso ficar pombo falando ainda. que não, mas... Não, professor, eu tenho uma questão. É que Sim, diga. tem uma parte que o senhor fala que como o serviço do Senhor telégrafo... não fala nada. Desculpa. Como o serviço do telégrafo era muito caro, eles
as agências fizeram um tipo de acordo para, em algum momento eles produziam textos iguais, assim, e aí cada agência mandava uma parte do texto. Você pode explicar isso melhor, por favor? Posso sim, com certeza. Maravilha. É uma ótima pergunta, Thales. O excesso de demanda pelo telégrafo, né, era maior do que a possibilidade de tráfego que o telégrafo podia mandar. Então, o que as operadoras de telégrafo começaram a fazer? Limitar. Tipo assim, não tem para todo mundo. Né? É tipo vacina. Né? Então, assim, só pode quem chegar primeiro em ordem de chegada e, no máximo, tipo assim, 5 minutos, 15 minutos de uso para cada um. Essa imagem que vocês estão vendo aí era mais ou menos uma estação de telégrafo nos Estados Unidos em meados do século XIX. Os jornais da costa leste dos Estados Unidos, que é onde tem Nova York, Washington, Boston, Filadélfia, eles tinham uma demanda grande para usar o telégrafo para mandar e receber matéria por ali. E quando você tinha vários jornais numa mesma cidade, por exemplo, acontecia uma coisa, sei lá, chegava um navio no porto com uma notícia vindo da Europa. Os jornalistas pegavam um barco, iam todos catar o pessoal do navio para saber o que estava acontecendo e corriam direto para a seção de telégrafo para poder mandar a matéria para a sua redação. Com isso, o que acontecia? Você tinha, assim, ia o sujeito do New York Journal, aí ele ia mandar, olha, chegou um navio aqui no porto de Boston com 30 passageiros dizendo que o rei da Itália disse que... Aí cortou o tempo, acabou o tempo. Aí vai o próximo New York Herald. Tá bom, acaba de chegar um navio no porto de Boston com uma informação de que... Enfim, eles iam se repetindo e tinha redundância e tinha o risco de não conseguir mandar a matéria. Isso levou ao desenvolvimento de pelo menos 3 coisas muito importantes no jornalismo. Uma, o lead. A organização do texto jornalístico botando o principal primeiro foi um dos artifícios que os jornalistas desse início da industrialização da imprensa encontraram para conseguir garantir que se a linha telegráfica caísse, e caía com muita frequência, pelo menos o principal já ia ter sido mandado. Essa é a primeira coisa. 2, derivado disso, a estrutura em pirâmide invertida, para que você garantisse que, bom, se vai cair a conexão, pelo menos eu vou mandar em ordem decrescente de prioridade. Né? Então, eu mando o principal primeiro, depois mando o menos importante, depois menor, até mandar o menos importante de tudo por último. E terceiro ponto, justamente essa cooperação entre os diferentes órgãos de imprensa, especialmente os jornais nessa época, para montar associações. E é daí que surge a Associated Press. A Associated Press surge por esse documento aí, com o nome de Harbor News Association, ou seja, Associação de Jornalismo da Bahia. Qual era a Bahia? Bahia de Hudson, né, onde fica Manhattan, onde fica Nova York. Para que esses jornalistas, esses jornais, na verdade, né, que circulavam em Nova York e competiam para ter notícia de fora, montassem uma cooperativa local, tipo um pool, né, um pool de reportagem permanente, para conseguir compartilhar esses recursos. Então, assim, em vez de ter que deslocar, eram 6 jornais. Todos os 6 vão mandar um correspondente para Washington para cobrir uma votação no Congresso americano. Em vez disso, eles mandavam um só. E esse, repassava o mesmo material para todos os outros. Essa ideia desse jornalismo cooperativo entre as empresas, né, montou uma grande parte do jornalismo de agência que a gente tem hoje em dia, porque aí isso se repetiu depois, na Itália com a ANSA, na Alemanha com a DPA, no Japão com a Kyodo e vários outros países que têm agências de notícias formadas por uma associação entre jornais dos seus países. Aqui no Brasil isso foi tentado nos anos 60, com uma associação na época entre a Folha de São Paulo, o Estadão, o JB, o Correio da Manhã, o Diário Associado, coisa que alguns jornais que nem existem mais hoje em dia, só que não deu certo. Não deu certo, foi uma única tentativa que houve disso ser feito. Mas a Associated Press surge exatamente dessa forma e nesse contexto. 1846, que é o início da guerra dos Estados Unidos contra o México, exatamente montando um pool de jornais para irem cobrir a guerra do México, e recebendo essas notícias da Bahia, de Nova York e tal, mas é que não tinha esse nome Associated Press, ela só vai ganhar esse nome no ano de 1900.
mas antes era Harbor News Association, e depois teve várias outras associações em várias cidades dos Estados Unidos, em Nova York, em Chicago, em Atlanta. Aí teve a Guerra Civil dos Estados Unidos, e depois da Guerra Civil, é que, de fato, essas várias associações estaduais e regionais nos Estados Unidos, elas se juntam para formar uma única Associated Press. Tranquilo aí? Professor, uma dúvida. Diga lá. Você disse que a Associated Press surgiu durante a Guerra do México, certo? Daí essa que você mencionou que poderia ter surgido aqui no Brasil, foi em qual contexto, assim, o que estava rolando por aqui? Governo Jânio Quadros, tá? Foi em 1961. E o Jânio chamou os donos dos principais jornais na época para conversar lá no Palácio do Planalto. Conseguiu fazer uma primeira reunião, acho que meio de agosto de 61, e marcou a segunda reunião para setembro daquele mesmo ano. Quando foi no dia 25 de agosto, o Jânio renunciou, e a ideia foi por água abaixo e nunca mais... Então foi uma iniciativa do governo, né? Não foi uma parada assim? Ah, tá. Beleza. Foi uma iniciativa do governo, mas os planos, pelo menos pelo que saiu na época na imprensa, eu tenho isso guardado, é que a ideia era ser uma agência associativa, né, cooperativa, do mesmo jeito que a Associated Press. Mas ela não ia ser estatal, ela ia ser uma cooperativa das empresas. Só que quem estava meio que organizando, chamando para conversar, era o governo. Entendi. Obrigado. Nada. Pouca gente sabe disso, tá, gente? Isso é o tipo de coisa que eu estou descobrindo nas minhas pesquisas. Eu tenho um projeto de pesquisa ativo na UF sobre a história das agências de notícias no Brasil. Então, esse é o tipo de coisa que está aparecendo nos levantamentos. Tá legal? Uma curiosidade é que um dos fundadores da Associated Press era justamente o Samuel Morse, o cara que inventou o telégrafo nos Estados Unidos. Porque houve também o inventor de telégrafo na Inglaterra. Mas ele inventou um padrão de telégrafo elétrico e também o código usado para transmitir as mensagens, o código Morse. E além disso, ele era dono de jornal. Ele era dono do New York Journal of Commerce, ou tipo, Jornal do Comércio, igual o que tinha no Rio de Janeiro, né? E ele era empresário, dono de jornal. Não jornalista, mas dono de jornal. Eu acho isso só assim, relevante a gente pensar aquela história do imperialismo que a Carol comentou, porque é o seguinte, as agências elas repararam muito cedo que elas iam ter mais mercado se elas dividissem o mundo em zona de atuação exclusiva. Se, em vez de elas competirem nas mesmas regiões, elas repartissem. Assim, esse pedaço é para mim, esse pedaço é para você. E com isso elas constituíram um verdadeiro cartel, né? E isso começou com um acordo entre a Reuters sem o S, mas enfim, a Reuters em Londres e a Havas em Paris, para trocarem boletins sobre o mercado financeiro de cada um, né? Então, tipo assim, a Reuters mandava o fechamento da bolsa para a Havas e a Havas mandava o fechamento da bolsa de Paris para a Reuters, e aí elas conseguiam cooperar e economizavam recursos, né? Economizavam dinheiro. Não precisava, assim, para que eu vou manter um correspondente meu lá se meu parceiro ali vai me mandar aquela informação? Então, isso já foi a semente do negócio. Depois o telégrafo elétrico começou a se expandir. E em 1866 foi montado o primeiro cabo telegráfico da Europa para o continente americano, ligando a Irlanda ao Canadá e, por extensão, Londres até Nova York. E com isso, os navios levavam cabo, depositavam cabo no fundo do mar. Esses cabos estão no fundo do mar até hoje, já muito corroídos e tal, não sendo mais usados, mas estão lá, nunca foram retirados. E essa expansão global fez com que houvesse uma demanda para ter notícias de vários países. Então as agências começaram a se associar e dividir o mundo. E isso vocês viram lá no capítulo da apostila. Esse aí é o texto do acordo aqui, ó, entre Messieurs, né, Wolff, Reuters e Havas. É o documento que eles assinaram para dividir o mundo em zonas exclusivas de atuação. Então, assim, primeiro dividir a Europa, né, então amarelinho é a Wolff,
verde é a Havas e azul é a Reuters, e depois dividiram o mundo inteiro, né? Inclusive o Brasil, a partir de 1874, que é o ano que chega o cabo telegráfico submarino aqui. Então, assim, aquele imperialismo que a Carol comentou, ele era exercido de uma maneira muito clara, muito prática. Eu vou pular os vários slides aqui, que tem várias historinhas aqui, mas várias outras agências apareceram na Europa também. Essa Stephanie, que é da Itália, né? Era da Itália, acabou também. E quando eles dividiram o mundo nessas zonas de atuação, olha só, os cabos telegráficos já tinham na virada do século XIX para o século XX. Já conectavam praticamente o mundo inteiro. E inclusive, a própria gestão do imperialismo, né, por exemplo, quando a Inglaterra dominou a Índia, ela era facilitada pelo telégrafo, porque aí você conseguia tomar decisões na hora, né? Uma coisa era colonizar no início da Idade Moderna, como Espanha e Portugal colonizaram a América, né? Que você levava meses atravessando o Atlântico. Outra coisa era poder trocar informação de tempo real entre Londres e Bombaim, Madras, para conseguir dizer assim, olha, senhor governador colonial, passa fogo nesses indianos, né? Esse tipo de coisa aconteceu. Então, quando elas dividiram o mundo entre 1870 até 1934, era mais ou menos essa divisão do mundo aí. As cores mudam aí nesse caso, que eu botei a Havas em azul, mas em alguns países onde tanto a Havas quanto a Reuters tinham interesses conjuntos, elas combinaram de atuar em joint venture, né, em parceria. E é o caso da América do Sul, né? Os países em cinza eram os países onde elas estavam livres para operar, que na verdade alguns ali nem eram países ainda, mas por exemplo, os Estados Unidos ficou solto para a Associated Press, né, assim como o México e tal. E a Associated Press depois foi se expandindo do norte para o sul e entrando pela América Latina. Olha como é que era, por exemplo, um telegrama da Reuters dessa época. Aí começa a ver a Reuters com o apóstrofo S e depois o apóstrofo some e vira só Reuters com S direto. E aí, isso dura até quando? Isso dura até, eles vêm para o Brasil também, isso dura até a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha e a França, né, a Alemanha entra em guerra contra a França e a Inglaterra, e a primeira coisa que eles fazem é cortar o cabo da Wolf, que a Wolf vira agência inimiga. Então a Wolf fica isolada, né, tecnologicamente isolada, não pode mandar o seu material para outros lugares. Ele começa a usar o quê? O rádio, porque a rádio não precisa de cabo, né? Então começa a usar ondas de rádio para transmitir em código Morse, ou código Baudot, que era outro tipo de código também. Mas enfim, não era a voz humana ainda, era pip, 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 pip. E assim chegava sinal das agências alemãs até aqui na América do Sul. E com base nisso, os jornais da América do Sul quiseram passar a receber outros, tipo assim, notícias da guerra de uma maneira, sei lá, equilibrada, só que não tinha, porque o que chegava via telégrafo ou era da Havas ou era da Reuters, e as duas eram de países interessados no conflito. Então era sempre assim, os alemães malditos, os desgraçados alemães perderam hoje uma batalha em Verdun. E aí isso não interessava para os editores de jornais na América do Sul, por exemplo, Brasil e Argentina, onde inclusive tinha vários imigrantes da Alemanha, né? Então não era interessante. E aí houve uma história de que o editor do La Prensa, o editor do La Nación, tá, em Buenos Aires, escreveu para o escritório central da Havas em Paris e diz assim, gente, a gente quer receber notícia com o ponto de vista dos alemães também. E que os franceses só responderam assim, nós somos franceses. Tipo assim, nós somos franceses. Assim, o quê? Estou esperando o quê, meu filho? Pelo menos respondeu, né? E aí o que ele fez? Ele recorreu a Nova York e pediu para a Associated Press. A Associated Press, ela era meio que sócia do cartel europeu, então ela não podia, ela estava legal, por contrato, ela estava impedida de fornecer para os jornais latino-americanos, sul-americanos. Mas a concorrente dela, que é a United Press, não estava impedida. Então, a United Press foi a primeira agência dos Estados Unidos a montar escritório e conseguir fornecer material para os jornais da Argentina, do Brasil e do Chile.
E isso durante a Primeira Guerra Mundial. Aí quando acabou a Primeira Guerra, a Havas já tinha perdido muito do mercado que ela tinha na América do Sul, Brasil inclusive. A Reuters não tinha muito interesse em ficar nesse mercado, e as agências dos Estados Unidos, Associated Press e United Press, começaram a disputar esse mercado. Tem uma outra coisa que eu descobri em pesquisa também, que chegou a ter uma situação em que o representante da Associated Press e o representante da United Press vieram ao Rio, não só na mesma época, mas no mesmo ano, no mesmo navio. E aí, quando eles se encontraram no Largo da Carioca e chegaram quase a trocar porrada, a cair no braço, porque eles estavam disputando os jornais cariocas brasileiros, né, que iriam ser assinantes deles. Assim, é uma história incrível que está contada no livro da história da United Press. E aí, a partir daí, vem o declínio daquele sistema de cartel, né? Deixa de existir o cartel realmente global, como tinha sido até aquele momento, e nos anos 20, nos anos 30, cada vez mais as agências dos Estados Unidos se expandem e as agências da Europa se contraem. Né? E aí tem esse cara aqui, o Kent Cooper, que era o diretor da Associated Press, que denuncia o esquema do cartel, olha só, as regiões que cada agência, né, podia explorar. E ele diz, isso não está certo não, a gente tem que poder ser livre, tem que imperar uma lei de livre mercado para poder mandar e receber notícias. E aí ele abraça a doutrina do chamado livre fluxo da informação, que defendia que também no setor de jornalismo e de comunicação internacional devia ter o princípio do livre mercado, coisa mais liberal raiz possível. Né? E com isso ele consegue tirar boa parte do poder das agências europeias, especialmente. Aí vem a Segunda Guerra, tá? O Kent Cooper à esquerda e o Melville Stone, os dois diretores da agência da Associated Press. Em a Segunda Guerra, os nazistas ocupam a sede da Havas. Eu falei muito da Associated Press aqui, está cheio de imagens da Associated Press. Os nazistas, a Havas é desfeita e a Reuters meio que assume na marra os escritórios que eram da Havas pelo resto do mundo, inclusive no Brasil. E aí os nazistas meio que montam uma agência provisória lá. Quando tem a libertação da França em 1944, o pessoal da resistência francesa monta uma nova agência, que é isso aqui, que é a agência France Press. Tipo assim, usando boa parte da equipe, dos equipamentos que tinham sido da Havas antes que os nazistas tinham confiscado. Então, a agência France Press hoje, a AFP, ela meio que é herdeira da Havas lá do século XIX, mas ela não é a mesma agência. Tipo assim, ela é outra agência. Ela por exemplo, no ano retrasado, ela comemorou 75 anos de fundação. Ou seja, ela não comemora quase 200 anos lá do Charles Havas. Mas quando ela vai contar a sua própria história, ela começa contando desde o Havas. Então é curioso isso. E aí, a partir disso, na época da Segunda Guerra, você tem agências capitalistas e socialistas. Do lado socialista tinha a TASS, da União Soviética, e depois a Xinhua, da China. Né? Na Espanha foi criada a agência F. Na Itália foi criada, na Alemanha foi criada a agência DPA, nesse esquema de ser uma associação dos jornais e das revistas da Alemanha. Na Itália foi criada a agência ANSA como uma sucessora da Stefani. A Stefani também foi totalmente apropriada pelos fascistas do Mussolini. E aí, quando teve a Segunda Guerra, o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, perderam a guerra, as agências deles foram desmontadas e foram criadas outras agências no lugar. E no Japão foi criada a agência Kyodo. E aí, quando tem a Guerra Fria, a divisão é mais ou menos essa. Assim, você tem o bloco socialista, né, a TASS, em vermelho, impera. O marrom, que é boa parte do mundo, são basicamente as 5 maiores agências naquele momento. Você tinha dos Estados Unidos a Associated Press, a United Press e a International News Service, INS. Essas últimas duas, UP e INS, em 1958, elas se fundem
tá? Formam, eu quero chegar, não tem aqui, eu queria mostrar a foto, mas não tem aqui. Elas formam a United Press International, UPI. E aí a UPI fica sendo uma das gigantes, como quando a Carol falou que até as agências grandes apareceram, a UPI é uma delas, porque ela já foi muito, muito grande, quando chegou nos anos 80 ela foi falindo, foi perdendo mercado, e ela foi vendida várias vezes, e hoje em dia ela até ainda existe, mas é uma fração da importância que já teve. Preciso parar. Tem muita coisa para falar, muita coisa, não dá para mostrar tudo. O fato é que hoje em dia as agências são, desde a digitalização, né, grandes fornecedoras do jornalismo online. O jornalismo online deu uma visibilidade para elas que o jornalismo impresso, de rádio, de TV, nunca tinha dado, porque as pessoas veem a marca, você entra no site, o portal, e está lá de onde veio. Isso aqui veio da FP, isso aqui veio da F, isso aqui veio da Reuters. E elas têm experimentado muita coisa. São empresas que têm muita inovação no jornalismo. Então, assim, 5 anos atrás, elas já estavam lançando conteúdo para dispositivos vestíveis da Google, tipo assim, vídeo tridimensional, né? Aquele vídeo que você tipo, chama 360, né? Que não é bem 360. Mas vídeo de realidade imersiva, né? Elas já faziam. Você pensava assim, para que isso? O jornal não usa isso. E assim, elas não têm essa cultura de esperar o cliente ter a demanda, elas antecipam a demanda. Da mesma maneira como tem investido muito em robotização do jornalismo, de botar algoritmos para escrever por elas. Esses mapas aí eu que fiz, vocês devem lembrar aquele mapinha que estava no vídeo da outra aula também, são as localizações dos postos de correspondentes das principais agências. A Reuters, a France Presse, reparem como a France Presse é mais concentrada na própria França, né? E a Associated Press, que obviamente também tem muito mais praças e postos nos Estados Unidos do que tem no resto do mundo. Pedro, posso te perguntar só uma coisa, rapidinho? Lógico, por favor. Você falou que na internet hoje os jornais botam, né, a matéria feita com tal, ou matéria de tal. Nos jornais, quando era impresso, não colocavam isso? Então, muitas vezes sim, às vezes não. O certo é botar, o certo é colocar com agências internacionais, ou até com o nome de cada uma, com Reuters, com France Press. Mas aí há inúmeras questões que podem ser para justificar não dar crédito. Por exemplo, se o repórter está lá e está na editoria de economia, aí vem uma matéria da Reuters falando sobre alguma coisa, sobre preço do petróleo no Texas. E aí tem uma repercussão importante para isso na Transpetro, no preço da bomba no Brasil. E essa pessoa tem uma fonte, ele ouve a fonte, faz a matéria. O que vai botar na assinatura? Vai botar o seu próprio nome? Não. Mas vai botar só a Reuters? Também não, porque misturou o material. Então, pode botar com agências ou com Reuters, ou pode simplesmente não botar nada. Tá? Não é o ideal. O ideal é botar crédito sempre. Mas, assim, não vou ser poliana e dizer isso sempre acontece, minha gente. Vai na fé. Não. Muitas vezes não acontece. Não deveria, mas acaba acontecendo. Professor, eu comecei a prestar mais atenção. Eu leio o Globo impresso. Eu não sei como é que é na Folha, no Estadão, enfim. Mas, por exemplo, o New York Times, acredito que o Globo também compra matérias deles, da agência deles. Eles botam, por exemplo, do New York Times. Mas eu nunca vi eles dando crédito para Reuters ou para outra agência. Geralmente eles botam só o país de origem, por exemplo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre o caso da Britney Spears. E eles botaram, tipo, Los Angeles no crédito. Então bota Bruxelas. Só botam o lugar de origem. Mas a matéria era deles ou realmente vinha de agência? Então, eu acredito que seja de agência, porque não tem nome de jornalista. Eles só botam o nome do país. Não é uma certeza, mas eu comecei a olhar com desconfiança, assim. Então, pode ser que venha, pode ser que ela seja apenas apurada à distância, com base, sei lá, no TMZ, né? Em site de fofoca dos Estados Unidos, ou pode ser que de fato tenha gente lá, mas é que realmente eles estão reduzindo muito a equipe. Uns anos atrás, o Globo não assinava Reuters para texto, não, só para foto.
e assinava o texto de France Press e F em espanhol, apesar da F ter um serviço em português, e foi onde eu trabalhei, inclusive. Então, isso vai variar. Os acordos mudam. Sim, Bloomberg é verdade comum, e no valor também, claro, né? Sai bastante. Os contratos de agência, a gente vai ver mais adiante, eles são feitos um para cada produto. Então, assim, a empresa, o Globo é a mesma empresa que edita o valor. Só que se você vai usar nos dois jornais, você tem que fazer um contrato de assinatura para cada jornal. Né? Ela não faz assim, não. Faz uma assinatura pacotão aí, onde você quiser. Não. Impresso é uma coisa, o outro impresso é outra, o online é outra coisa, aplicativo é outra coisa. Né? As agências vão vendendo o seu serviço de forma direcionada. Professor, e essas assinaturas são caras? São. Como eu comentei na semana passada, pode chegar na casa de centenas de milhares de reais por ano. Muitas vezes, quando é uma assinatura assim para mídia grande, eles não fazem por mês, acabam fazendo por semestre ou por ano, tá? Para já meio que fazer uma assinatura anual que englobe, que é bastante receita. Mas é o tipo de coisa que, em geral, mídia pequena não consegue bancar. Aí, mídia pequena pode assinar as agências nacionais, que são mais baratas, tipo a Agência Estado, a Folha Press e a Agência Globo. Faz sentido. Professor, você no final do capítulo colocou que agências menores, algumas disponibilizam conteúdo quase que completo dentro do site delas, das agências, correto? Isso, correto. Mas o que elas ganham? Não, peraí. Dentro. Quando eu digo dentro, é acessível mediante senha. Não é aberto. Se você, Paulo, entrar lá no site, você não vai conseguir ler. Tem que ser cliente para ler. Calma. Eu ia perguntar qual era a vantagem de fazer isso, justamente, porque não tinha vantagem nenhuma se fosse aberto para o público. Não, mas não é. O que eu disse, e isso acho que isso está lá também, que é o seguinte, que eu comentei agora. Especialmente os portais de notícias, do tipo UOL, G1, R7, como eles assinam e acabam meio que republicando no automático tudo que eles recebem de agência, hoje em dia você consegue ler muita coisa do serviço de agências, porque acaba sendo reproduzido por esses portais. Mas esses portais pagam por isso. Né? Não simplesmente copia e cola na mão grande. Agora, mesmo assim, o conteúdo que sai publicado é minoritário em relação ao total do serviço. Se vocês forem no escritório da Reuters, no Brasil, e virem quantas matérias eles produziram só naquele dia e compararem com quantas saíram naquele mesmo dia, a proporção é sempre pequena. Sempre pequena. Até porque ninguém publica de tudo. Tipo assim, a agência acaba mandando coisa muito específica. Tipo assim, a agência manda resultado da bolsa de Bangkok na Tailândia. Quem é aqui que vai querer dar isso? Nem o valor vai dar. Tá? Não tem interesse para dar isso. A agência cobre um evento de uma... Não estou brincando, não. Inauguração de uma ponte no sul da China. Cobre, com certeza cobre. Se não tiver um interesse específico de algum veículo segmentado, por exemplo, uma revista da engenharia civil, revista da Odebrecht, da empresa de construção civil, a não ser que seja isso, não vai ter interesse. Agora, o que as agências ganham justamente no atacado. Elas mandam matéria sobre muita coisa. Quem faz o filtro é o cliente que vai publicar. Entendi, obrigado. Gente, na semana que vem, eu chamei 2 pessoas para bater um papo com você, as 2 ex-alunas da UF, tá? que ou trabalharam ou estão trabalhando em agência agora. E são a Aline Azevedo e a Gabriela Moscardini. Aí eu não sei como é que vai ser para elas entrarem, porque a Gabi, por exemplo, eu acho que já não tem mais o login do EDUF, né? Então não sei como é que funciona no Classroom.
Mas antes disso eu vou ver com elas, vou tentar fazer um teste com elas de acesso. Se precisar, a gente abre uma sala do Meet por fora, tá legal? Mas eu queria que vocês, vocês batessem papo com elas, especialmente para começar a falar sobre o trabalho em si em agência, como é que é o cotidiano, a rotina de trabalho dentro de uma agência de notícias internacional, porque no caso das duas são agências internacionais. Tá? Então é isso que eu estou planejando para a semana que vem, porque aí depois a gente entra nas rotinas do trabalho do jornalismo de agências. Beleza? Estão gostando até aqui? Sim, bastante. Sim, professor. Também, professor, Que bom. tô adorando. Então fico contente. Desculpem a voz aí, eu vou interromper a gravação.